Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom pessoal, se a minha voz estiver estranha, a respiração estiver um pouquinho alta, é porque eu tô gripado, então tá bem osso aqui pra mim, beleza? Mas eu não podia deixar de fazer um vídeo pra vocês, então já deixa o like, se inscreve no canal que vai fortalecer demais. Fechou? Bora pro vídeo. Bom família, vamos começar iniciando aí, né, com o caso que repercutiu aí no mundo do futebol a semana inteira, né, desde quinta-feira aí, praticamente, que foi o caso aí do Bruno Henrique, né, que acabou sendo aí condenado pelo STJD a pagar aí uma multa de 600 mil reais e 12 jogos de suspensão, né. É interessante todo esse processo porque, né, teve lá toda o julgamento online, né, não tinha só a defesa do Bruno Henrique, tinha outros lá também, né, que estavam envolvidos, né, mas a decisão final ali foi pela condenação, né, mas repercutiu muito essa condenação de que foi pouco, que deveria ter sido mais, que estava errado, que isso, que aquilo, enfim, né, mas foi isso que ocorreu, né. O Bruno Henrique estava sendo aí acusado, né, em dois artigos, que é o 243 e o 243A. Então, pegando aqui, né, a colinha, né, o 243, o artigo 243 é atuar, né, deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, né? E o 243A, deixa eu diminuir um pouquinho aqui porque está um pouquinho na frente, né? Meu Deus. Né? Atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Né? Bom, teve esses casos aí, né? Que esses artigos que o Bruno Henrique estava sendo acusado. Vou ter que diminuir um pouquinho mais aqui. E, assim, em um deles, ele foi condenado, né? Segundo aqui, né, o post do Henrique de Arrascaeta, o Bruno Henrique recebeu pena máxima pelo artigo ao qual foi julgado. Os critérios de análise resultaram para qual o atleta fosse julgado pelo artigo 243A, se ele tivesse recebido dinheiro. Já seria outro artigo. No mais, paguem a Série B. Né? Bom, a gente sabe que é um flamenguista que está falando, mas eu peguei esse post justamente por ter aqui os artigos, né? Para a gente poder dar uma lida, né? Pena multa de 100 a 100 mil reais e suspensão de 6 a 12 partidas. Como vocês podem observar, gente, é, ele foi condenado em um dos artigos. Ele estava sendo condenado pelos dois, né, acusado pelos dois, e foi condenado em apenas um dos artigos, que é o 243A, né? Por quê? Porque ali, né, segundo tudo que rolou, eu assisti depois ali, porque a transmissão passou ao vivo, né? Depois eu assisti ali em alguns canais aqui no YouTube, o julgamento, e o que deu a entender é o quê? Que o Bruno Henrique ele já iria, né, tomar esse terceiro cartão, porque o jogo seguinte seria um jogo que não teria tanta importância, assim, não seria tão difícil, e aí não teria problema ele ficar suspenso. Já o outro jogo, né, seria um jogo mais decisivo e era importante a participação dele no jogo. É, no geral, né, as equipes definem ali, né, quando um jogador vai levar ou não, né, um cartão quando ele está pendurado ali, né, quando ele está para ser pendurado. E no caso, né, do Bruno Henrique, pelo que eu consegui entender ali, é o que? É que o clube já havia passado a ordem para ele, ó, nesse jogo em específico você vai tomar o cartão amarelo para ficar fora do outro jogo, mas no outro jogo, né, que é um jogo mais importante, você vai poder estar ali presente, né, como titular ou poder jogar, enfim. Só que isso não ficou apenas, né, com o Bruno Henrique. Ele acabou soltando essa informação de terceiros se beneficiaram dessa informação, o que seria ali dentro do mercado financeiro uma informação privilegiada. Querendo ou não, isso é crime, né? Então, por isso que ocorreu tudo o que ocorreu, por isso que teve toda essa investigação e tudo mais, porque de fato o Bruno Henrique tomou o cartão, né? Quem se beneficiou, né, dessa informação também ganhou dinheiro com isso, né? O Bruno Henrique em si ele não ganhou nenhum dinheiro e acabou sendo aí punido por o 243A, né? E não no 243. Então ele foi absolvido de um e condenado no outro. Tá? A questão de se é ou não, né? Se foi a punição correta, se não foi. Bom, eu não sou juiz, não sou promotor, então, né? Não tenho o que a gente falar. Né? Porém, né? Isso repercutiu muito. Né? Muita gente falando que teve pessoas, que outros jogadores que participaram de, né, esquemas parecidos e acabaram tomando punições mais severas. Né? E como é que foi essa punição? Né? Ele teve os 60 mil,
que já teve gente fazendo a soma ali, dá mais ou menos menos de um dia de trabalho do Bruno Henrique, então para ele não foi problema, provavelmente ele já deve ter pago, né, essa multa aí, e os 12 jogos de suspensão. No entanto, esses 12 jogos de suspensão são somente pelo Campeonato Brasileiro, tá, gente? Não é 12 jogos seguidos, né? Não envolvem competições internacionais. Então, ele tem a possibilidade ali de jogar a Libertadores. No entanto, família, o Flamengo vai querer recorrer, tá? Segundo o advogado do Flamengo aí, Michel Assef, comentou aí sobre a punição aplicada ao Bruno Henrique, né? Diz que o Flamengo respeita, mas eles vão recorrer, né? E por que eles vão recorrer? Porque, né, segundo o mesmo, aí, né, o advogado do Flamengo, né, afirma que a informação que o Bruno Henrique tomaria um cartão amarelo contra o Santos não era privilegiada, né? Segundo ele, né, qualquer um que entenda de futebol, né, tinha a noção que era bem provável, né, e essa é a palavra, né, bem provável, né, que o atleta tomaria o amarelo. Essa questão aqui, ela é meio subjetiva, né, porque, como ele bem disse, né, provável, né. O que quer dizer? Não quer dizer que ele tomaria o cartão ali, né, existia a possibilidade, mas não era certeza. Então, pelo que eu entendi, baseado nisso, o Flamengo vai tentar recorrer aí para poder reverter essa punição, tá? O que eu acho disso? Eu acho que, né, é muito subjetivo, né? Não dá para saber. Se tivesse, né, por exemplo, jogos anteriores que os apostadores tinham apostado, né, que o Bruno Henrique iria tomar o cartão e não tivesse tomado, né, eles teriam perdido dinheiro, mas beleza, teria ali, né, um histórico, né, que eles já estavam tentando prever isso, mas não teve, né? Eles pegaram e apostaram e justamente no jogo que apostaram aconteceu. Então é meio nebulosa, né? Meio nebuloso toda essa situação aí. Eu acredito que, né? Eu acho que o melhor seria o Flamengo não mexer, até porque não está envolvendo competições internacionais. E deixar, porque não foi uma punição tão grande assim, né? Já teve casos de outros jogadores que recorreram e acabaram mudando ali a pena para, em vez de ficar ali os 12 jogos mais a multa, para ficar 360 dias ali fora, né, dos campos. Então, eu achei uma pena pequena, né? Apesar de ele não pode ter falado ali, né, na inocência que iria tomar ali o cartão, é, e outras pessoas se aproveitaram disso, né? Agora ele vai ficar mais esperto, tenho certeza disso. Mas acho que do jeito que tá, acho que saiu no lucro ainda o Bruno Henrique e o Flamengo aí, né? Sobre tudo isso, né? Com a condenação aí, né, nesse artigo, nesses 12 jogos aí que o Bruno Henrique vai ficar fora, também começou a surgir rumores de terem ali, né, de o Flamengo estar vendo outros jogadores, né, para ficarem no lugar aí, né, para ser contratado para ficar no lugar do Bruno Henrique. No entanto, aqui, segundo a Mônica Alves, né, o Flamengo não pretende contratar um atacante para o lugar do Bruno Henrique, né? Então, segundo ela, né, o Flamengo não está pensando em contratar ninguém e vai recorrer mesmo, né? Eu acredito que se eles recorrerem, eu acho que até anula toda a questão, né, disso e o Bruno Henrique vai continuar jogando do mesmo jeito. Né? Não entendi direito essa parte, então não posso passar para vocês ali com certeza, né? Se de fato vai anular ou não, ou vai prorrogar, né, né, os 12 jogos, né? As 12 partidas aí. Hoje o defeitinho de fábrica tá pesando. Bom, família, além disso, a gente teve também aí, né, mudando de assunto, né, de pato pra ganso, a gente teve também as eliminatórias, né, da Copa do Mundo de 2026, que ocorreram na quinta-feira, tá? E aqui eu tô com os resultados aqui. O Uruguai venceu de 3-0 o Peru, Colômbia, né, venceu de 3-0 a Bolívia, o Paraguai empatou com o Equador, inclusive, né, Uruguai, Colômbia, Equador, Paraguai já estão classificados para a Copa. Inclusive teve o governo paraguaio decretou ali feriado nacional. Né, a Argentina, claro, né, soberana aí já está classificada há muito tempo. E o Brasil também garantiu a sua vaga aí, tá, gente? Então, né, a Argentina venceu de 3-0 a Venezuela, o Brasil ganhou do Chile de 3-0. Na minha percepção, eu gostei do jogo do Brasil, né? O segundo jogo ali, seguido que eu gosto de ver a seleção jogar, né? Parece que está tendo mais um entrosamento, parece que o Ancelotti realmente está tendo as rédeas, né, da seleção ali, está conseguindo trabalhar bem, né, os jogadores, suas posições e, né, eu tô animado com isso. Vamos esperar os próximos jogos. O próximo jogo vai ser contra a Bolívia agora, lá na Bolívia, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Mas eu tô gostando aí que a seleção ela já vem aí, né, 3 jogos aí
um empate, 2 vitórias, né, tem melhorado, tenho sentido essa melhora na seleção e com certeza dá um ânimo pra gente pra Copa do Mundo do ano que vem, beleza? Só para não deixar passar, né, a classificação aí, né? Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai já estão classificados. E a Bolívia e a Venezuela aí estão lutando pela vaga na repescagem mundial. Então vai ser um jogo difícil para o Brasil, né? Porque o Brasil vai jogar lá na Bolívia, são 4.070 metros de altura. E né, vai faltar fôlego, sem sombra de dúvidas, né? O pessoal sofre muito lá, né? Não sei se a Conmebol, a FIFA, enfim, né, deveria ter autorizado eles terem subido, né, jogado a partida para um estádio que fica mais no alto ainda. É como se fosse um doping, por assim dizer, né? Eles estão acostumados com a altura lá e o pessoal que vai chegar, né, no caso da seleção brasileira, não está. Então é bem complicado essa situação, mas o Brasil já está classificado, então para nós pouco importa, né? Além disso, né, vou falar também dos jogos que vão ser aí é a última rodada das eliminatórias, né? Então a gente vai ter Equador e Argentina, né, na terça-feira às 20 horas, Peru e Paraguai na terça-feira às 20h30, Venezuela e Colômbia na terça também às 20h30, todos os jogos vão ser na terça-feira, né? Bolívia e Brasil, terça-feira também às 20h30 e Chile e Uruguai aí às 20h30 também na terça-feira aí no dia 9, tá? Bom, família, era isso que eu precisava passar para vocês, né? Brasileirão é só no final da semana que vem, então a gente está aí com uns dias meio de folga, né, durante o final de semana, mas tem passado na Casa TV ali, né, com o CAF lá, que é as eliminatórias da Copa do Mundo na África. E nossa, os jogos estão bem bacanas, eles estão transmitindo ali, então vale a pena dar uma conferida, que é bem bacana, beleza? Bom, família, era isso que eu precisava passar para vocês. Tenham todos aí um ótimo final de semana, um bom domingo, um bom descanso e até a próxima.